Por que será que a gente tem dias tão produtivos e em outros parece que nada flui? Hoje, a nossa missão é entender realmente o que controla essa oscilação. Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para conversas que não cabem em alguns segundos de um story. Durante os próximos minutos, você vai ser a minha convidada especial para refletir algumas reflexões que às vezes vão pro lado da filosofia, por outras vezes pro lado do comportamento humano, mas que sempre tem um objetivo em comum, que é entender um pouco mais sobre a nossa rotina. Toda semana a gente escolhe um tema que vem aparecendo frequentemente aqui nos meus questionamentos sobre a minha rotina, que eu tirei algumas horas para pesquisar e entender um pouco mais sobre o porquê disso estar acontecendo. E toda segunda-feira, aqui no Em Busca da Rotina Perfeita, eu compartilho com você, para quem sabe talvez te ajudar a entender a sua rotina também. E sabe aqueles dias que você acorda super inspirada, determinada, sai riscando um monte de item da sua lista de tarefa, sente que a vida tá dominada. Só que aí, na outra semana, nada aparentemente aconteceu e parece que essa sua versão super disciplinada foi sequestrada, levada pra longe e o que sobrou é, sei lá, uma carcaça. Um corpo sem muita energia, e eu passo por isso constantemente. A sensação que dá é que existem duas personalidades vivendo aqui dentro do meu corpo, e isso acontece há tanto tempo que depois de anos pesquisando um pouco mais sobre comportamento e entendendo como criar essa minha rotina perfeita, como criar essa rotina que faz sentido pra mim, que a gente já falou sobre ser um dia bom o suficiente, que eu termine o dia com a sensação de, sei lá, que foi feito, consegui fazer aquilo que era importante e conseguir ter um tempo pra mim também. Depois desses anos de pesquisa e de atenção para esse tema, eu comecei a fazer as pazes com os meus dias não tão bons assim. Esses dias mais modo economia de bateria ativado. Porque eu me conheço o suficiente para saber que dias melhores virão. Se nessa terça-feira eu não tô tão bem assim, quarta será um novo dia para testar algo novo, quinta também. E eu acabei fazendo as pazes com essas minhas duas versões. Mas, por outro lado, eu também entendo como é exaustivo você viver pautada em uma oscilação que parece aleatória, parece uma roleta russa. Você acorda, será que esse vai ser um dia daqueles bem interessantes, produtivos? Ou será que vai ser um daqueles dias que a energia necessária para escrever 3 linhas de um e-mail é a energia de um dia todo? E eu não sei como que é para você, na sua rotina, essa oscilação, mas é muito difícil prever os dias bons e os dias não tão bons assim, porque existem tantos fatores que podem acabar atrapalhando ou contribuindo para o meu dia, que às vezes eu me sinto meio cega em relação a isso. Porque realmente tem dias que eu sento para trabalhar e nada tira o meu foco. Eu consigo ficar horas e horas escrevendo um projeto super complexo e entregando ideias muito complexas e criativas e inovadoras, enquanto que outros dias, que às vezes se estendem por talvez uma semana inteira, as coisas não andam, não fluem, não caminham e dá uma angústia, né? Por mais que eu tenha falado que eu faço as pazes com os meus dias não tão bons assim, você se perdoa por um dia não produtiva. Mas 2 na sequência, você começa a ficar um pouco preocupada, né? Porque tem coisas que precisam ser feitas. E percebendo essas oscilações, por mais que a gente já tenha falado sobre constância aqui nesse episódio, por mais que a gente já tenha falado até sobre motivação, enfim, sobre disciplina, eu sentia que ainda faltava entender mais sobre o que causa essas minhas oscilações. E por aqui, em alguns momentos, essas oscilações elas ocorrem em um ciclo muito bem definido. Por exemplo, eu acho na internet um planner maravilhoso. E aí eu compro e fico super animada para chegar em casa e receber esse meu planner. Fico consultando o código de rastreio para ver se ele tá chegando em casa, e quando ele chega eu fico super animada em abrir, em pegar ele fisicamente, né, algo que eu só tinha visto no computador ou no celular. E a gente já falou aqui sobre essa sensação, principalmente com planners, né, de ter um ano inteiro em branco, semanas em branco, que você tem o potencial de preencher da forma como você bem entender. E o que acontece? Me dá um ânimo muito grande de, agora eu vou começar a documentar
a minha jornada, os meus dias nesse planner. E aqui um pequeno parênteses. Falamos muito sobre rotina, falamos muito sobre planejamento, sobre agendas, aqui no Em Busca da Rotina Perfeita, sobre produtividade e gestão de tempo, são pilares essenciais aqui desse podcast. Então é importante fazer esse mini comentário sobre como que eu realmente uso planners. Tem episódio sobre isso, mas de uma forma bastante simples. Eu me organizo, faço a minha gestão de tempo pelo Google Agenda, então uma plataforma digital. Antes de ir para essa plataforma digital, tem várias etapas que eu ensino em todos os meus conteúdos dessa metodologia Rotina Perfeita, de como criar essa rotina. Então, como mapear as áreas da sua vida, como pensar nesses objetivos e sonhos e projetos para essas áreas da sua vida, como transformar isso em hábitos e tarefas, como atribuir carga horária para aí sim começar a pensar nos blocos de tempo, que é hoje em dia a metodologia mais forte, assim, em relação a pesquisas sobre produtividade, enfim, desenvolvimento, que é essa metodologia de blocos de tempo, que você pode pesquisar por time boxing ou time blocking. Também tem episódio sobre isso, o método que salvou a minha rotina. A partir disso, vou criando essa minha lista de cargas horárias com a minha calculadora de carga horária que vou subindo e ela me dá o sinal verde de agora sim você pode ir para sua agenda. Então, calma lá, isso daí não tá muito realista. E me poupa muito trabalho de depois passar por uma semana de muita sobrecarga e frustração e não saber por que tá dando tudo errado. Essas etapas, elas são essenciais para criar uma boa rotina. Mas eu também gosto dos meus planners. Porque eu gosto desse apelo do físico, não para fazer minha gestão de tempo, mas para fazer registros da minha vida, registros de humor, de alegrias, de dificuldades, algo como um diário de bordo, algumas pessoas podem chamar o journaling, o termo em inglês, bastante relacionado com bullet journal, então é uma coisa um pouco mais pessoal, manual, artesanal, sabe? Então é assim que eu uso os meus planners. Mas voltando, chega em casa esse planner lindo e eu fico super animada para começar a registrar todos os meus momentos e colocar aquelas fotinhos e, sei lá, trazer de forma poética o que tá acontecendo com a minha vida, me colocar como protagonista. Usar as minhas canetas coloridas, colocar as minhas tabelas, às vezes, de monitoramento, de hábitos. No primeiro dia, as coisas fluem. No segundo dia, eu esqueço, mas aí depois eu me lembro, porque tá lá em cima da minha escrivaninha. No terceiro dia, eu faço meio mais ou menos. No quarto dia, já está capenga. No quinto dia, então, eu faço assim, amanhã eu faço isso e registro 2 vezes. Só que chega o dia seguinte e aí eu penso, nossa, registrar por ontem e por hoje, já não tô aguentando nem mais, sei lá, responder essa mensagem no WhatsApp, vou ficar documentando aqui a minha vida do que já aconteceu, esquece. Na semana seguinte, aquele planner serve como apoio de xícara e uma exaltação de mais uma tentativa que não foi pra frente. Até que, sei lá, por algum outro motivo terceiro, me ressurge a vontade de voltar pro meu planner e eu volto pro meu planner e esse ciclo continua. E por mais que eu tenha na minha cabeça que eu queira focar nesse hábito, que eu queira desenvolver esse hábito, que eu queira, sei lá, dedicar meu tempo a isso, por que eu não consigo seguir um ritmo constante? Por que eu não consigo manter esse entusiasmo ao longo do tempo? Refletindo aqui com os meus botões sobre isso, eu recorro muito à psicologia comportamental, às ciências comportamentais, economia comportamental, meu campo de estudo. E por mais que eu não tenha a maior paixão do mundo pela psicologia comportamental, acho que se eu fosse psicóloga, coisa que eu não sou, eu sou especialista em comportamento humano. E lembrando aqui, especialista é quem tem especialização. Depois da graduação, uma pós-graduação com trabalho, enfim, aprovado, tudo isso, tá? Só pra gente, sempre retomar esse ponto. Por mais que eu não seja psicóloga, eu tenho, um pouco de conhecimento sobre as linhas da psicologia e, assim, não sei se eu me diria uma apaixonada pela psicologia comportamental, Já tive alguns acompanhamentos psicoterapêuticos pela linha comportamental, mas eu, vindo de um mestrado em filosofia, sou apaixonada por assuntos e abordagens mais filosóficas, até existencialistas, enfim. Mas eu sei da importância comportamental, da análise comportamental. Não quero simplificar tudo como causa e efeito, como ação e reação. Não odeio simplificar dessa forma. Mas para algumas situações,
quando a gente tá meio que no olho do furacão, quando a gente não consegue enxergar saída possível, pensar pela abordagem comportamental é extremamente prático. E se eu fosse olhar para essas oscilações, por esse olhar comportamental, o que será que tá causando essas minhas duas personalidades? E aqui falando de uma forma figurada, tá? Qual que é o gatilho? O que desperta a Júlia acordar hoje num bom dia? Ou acordar em um dia que nada vai pra frente? O que desperta esse desejo de sair escrevendo e produzindo e tendo várias ideias mirabolantes? E o que desperta essa estagnação ou moleza ou o peso mesmo, sabe? Refletir. Se alguém tiver uma resposta, pode me encaminhar para o meu e-mail, contato@jutestore.com.br. Brincadeira, gente. Mas não é uma resposta simples, tá? Eu comecei a observar mais de perto a minha rotina. Eu adoro me usar como estudo de caso. Sei que isso aqui não tem validade nenhuma, mas eu sempre comento isso com as minhas alunas. Por mais que tenha um paper super bem publicado que descubra o melhor método de ser produtiva, dificilmente ele vai ser validado com 100% das observações, 100% das pessoas que foram usadas naquele experimento. Sempre vai ter aquela parcela que não funcionou. Então você pode ouvir aqui eu falar de diversas pesquisas, pode consumir vários conteúdos muito bons e metodologicamente qualificados, mas isso não substitui o seu olhar para você mesma, para a sua rotina, para o seu comportamento. Isso é extremamente importante. E eu comecei a olhar e observar mais sobre a minha rotina, pensar e refletir um pouco melhor, escrever no meu journal, escrever no meu diário de bordo mais sobre esse tema. E eu cheguei a uma resposta, amigas. É uma resposta que talvez seja óbvia, mas que nada é óbvio até ser dito. E para contar para vocês, eu vou usar um exemplo que talvez você já tenha vivido e consiga se relacionar, se não, faça um exercício aqui comigo de se transportar para essa minha realidade. Imagina a seguinte situação. Você resolve levar a sua saúde a sério. Você resolve que chega de sedentarismo, hora de mudar. Dessa vez estou muito comprometida, muito firme no meu pensamento. Aí a primeira coisa que você vai fazer é comprar uma roupinha nova, né, de treino, comprar às vezes uma garrafinha de água, jogar lá no ChatGPT, crie para mim uma planilha de corrida, ou melhor ainda, contratar um profissional da área para montar uma planilha de corrida para você. Você tá super comprometida. Você até se programa para ter os seus pré-treinos todos elaborados, chega na academia com a energia de que está pronta para transformar a sua saúde. Aí você sobe na esteira, coloca a sua programação, seguindo a sua planilha de treinos. 30 minutos, inclinação nos 2% e vai. Gostaram dos efeitos sonoros? Parecia um cavalo, né? Desculpa. Primeiros minutos vai indo, você cansa um pouquinho, mas você tá no controle, focada, ouvindo podcast, quem sabe até o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. E cada quilômetro que vai se passando vai te dando mais um pico de motivação. Meu Deus, achei que eu não fosse aguentar 1 quilômetro, já tô chegando nos 2 quilômetros. Nossa, tô indo muito bem, arrasei. Terminou, foi super difícil, mas foi. Agora imagina que no dia seguinte, ou talvez respeitando a sua planilha de treinos, 2 dias depois, você volta. Só que todas as esteiras que tem o visor de quilômetros e calorias, e enfim, elas são ocupadas. E aí você vai ter que ir naquela esteira que não tá funcionando, que ela rende bem, não tem nenhum problema nela, só que ela não tem o visor. Você não sabe quanto que você tá correndo. Não tem quilometragem, não tem tempo, você não tem, sei lá, o seu relógio. A única coisa que você sabe é que você tá correndo, e correndo, e correndo. Você continua por um tempo, mas depois de alguns minutos você começa a pensar: será que eu corri o suficiente? Será que tá valendo a pena? Será que eu tô cansando rápido demais? Será que eu já cheguei na metade? Será que eu tô no comecinho e já tô cansada assim? E aí toda aquela energia que você sentiu no primeiro dia de treino começa a ir embora. Você sente que chegou no seu limite, cansou rápido demais e a sua mente começa a te convencer. Ai, você já fez o suficiente, você já fez o que foi possível hoje, bem antes dos 30 minutos você desiste, você desce da esteira. Eu me relaciono completamente com essa situação. Talvez você esteja pensando: mas eu sou do time que prefiro nem saber quanto que eu já corri, prefiro nem ficar olhando o meu rendimento. E óbvio que isso faz sentido, mas eu tenho o meu palpite de que
para você afirmar isso, você já tem um pouco de conhecimento desse exercício, um pouco de conhecimento sobre como o seu corpo se comporta nessas situações. Mas é só um palpite, tá? Nesses nossos 2 cenários, o que mudou? A dificuldade, ela era a mesma, o seu corpo aparentemente está tão capaz quanto no dia anterior. A única diferença, que era crucial nesse caso, era que antes você via o progresso. E hoje você não vê nada. E aí, pra quem é perspicaz o suficiente, já começou a sacar pra onde que vai caminhar esse episódio. O progresso. Falo assim, o progresso, parece que eu tô falando o lema da nossa bandeira. Não. O nosso progresso, nossa visualização de que estamos indo para algum lugar, tá? É exatamente isso que a gente vai entender dentro do nosso cérebro, como que funciona essa visualização de progresso. Quando a gente enxerga um avanço, o nosso cérebro ele vai liberar a famosa dopamina, que vai reforçar aquele comportamento. Só que quando eu não enxergo o processo, é como se eu estivesse gastando muita energia fazendo uma ação que não tá me levando para lugar nenhum. Então, para que eu vou continuar nesse processo aqui? O meu cérebro, ele é super inteligente. Ele não vai gastar energia, sendo que ele não vê avanço nenhum, não vê recompensa nenhuma daquela ação. E aí ele começa a extinguir esse comportamento. Para quem gosta da parte comportamental, para quem tem algum conhecimento em relação à psicologia comportamental especificamente, sabe muito bem do que eu tô falando. Mas para fins didáticos, estamos falando sobre estímulo delta, que acaba extinguindo algum comportamento. É como se a nossa cabeça decidisse cortar o gás, cortar a energia que estava sendo aplicada para aquela ação, porque não tem tanto resultado. A gente percebe isso, a gente sente isso com essa diminuição da nossa motivação em fazer aquela atividade. Acontece, talvez no seu trabalho, quando você se esforça, não vê reconhecimento e se desmotiva. Acontece nos estudos e de uma forma inicial, assim, talvez de uma forma genérica, todos os processos de estudo podem passar por isso, porque é difícil a gente ter constantes reafirmações e confirmações de que a gente tá indo pro lugar certo, né? No colégio a gente pode ter as confirmações de progresso, a visualização de progresso com as nossas notas, então são afirmações de que a gente tá sendo recompensada, né? São recompensas, na verdade, caso você ache isso uma recompensa, caso você perceba isso como uma recompensa das suas horas de estudo, mas principalmente para quem vai para a área acadêmica, para quem vai fazer um mestrado, um doutorado, por vezes são anos e anos de estudos até você conseguir finalizar uma pesquisa, até você conseguir enviar essa pesquisa para algum jornal renomado, que pode passar por edição por mais alguns anos até ser publicado. Imagina você trabalhar durante 4 anos para ter um reconhecimento daqui mais outros 5 anos. A gente tá falando de um período de quase 10 anos. E talvez racionalmente você possa pensar: mas eu sei que eu vou ser reconhecida lá na frente se eu continuar, né, o meu bom trabalho aqui, batendo todo dia meu ponto, eu vou ser recompensada em algum momento. Racionalmente isso pode fazer sentido, mas é muito difícil para nossa cabeça acreditar nessas promessas, sem ver de verdade as coisas acontecendo. E nem se fala na academia, então, isso é clássico. Você se compromete, você tá lá treinando, os resultados não aparecem, você desiste, você se desmotiva. E aqui um adendo, porque eu citei a dopamina e tanta gente falando sobre dopamina que eu sempre gosto de fazer esse pequeno adendo, né? A dopamina não é, assim, especificamente um neurotransmissor do prazer. Ou não é só esse neurotransmissor do prazer. Ela funciona muito mais como um sistema de previsão de recompensas. Então, como se liberasse dopamina por entender que você tá caminhando na direção certa. Reforçando esse seu comportamento, porque ele sabe, ele aprendeu que você vai ter uma recompensa. E não só uma recompensa que valha a pena. Que para todo aquele esforço vale a pena, porque aquela recompensa vai ser grande o suficiente. Boa o suficiente. São aquelas sensações de, por exemplo, quando você tá lendo um livro e não tá fazendo muito sentido, aí as coisas começam a se conectar e aí você percebe que você tá começando a engatar na história. Ou então quando você começa a treinar, aqui de novo o exemplo da academia, você começa a treinar e aí você se sente mais forte em algum momento, sente esse progresso. É exatamente isso, essa sensação que a dopamina vai provocar. A sensação de um esforço recompensar. E o contrário acontece a todo momento. Se você não percebe recompensa, é como se, assim,
sua cabeça falasse, os nossos divertidamente falassem, olha, a gente já tentou, pra que você vai continuar aqui se a gente não vai ganhar nada com isso? Bora gastar energia com outra coisa, ou... no melhor dos casos, deixar aqui, ó. A gente quer paz, a gente quer sossego. O nosso cérebro não quer ficar gastando energia à toa, não quer ficar esbanjando essa energia. A gente vive num mundo que exige muito, né? Exige muita produtividade, mas isso vai muito contra do que a nossa cabeça tem vontade de fazer. Por isso que a gente se vê num dilema eterno por aqui. Na Terra. Por isso que a gente se vê num dilema eterno quando a gente fala sobre essa busca pela produtividade. E agora a gente entra em um buraco que é um pouquinho mais embaixo, que é, ok, mas o que é realmente progresso? O que significa pra mim progresso bastante o suficiente pra ter certeza, pra ficar tranquila de que eu posso continuar seguindo aqui com o meu esforço, que eu sei que eu tô progredindo, que eu tô evoluindo, que eu tô indo pra algum lugar, que eu vou estar mais perto da minha recompensa. Esse é um exercício ótimo pra gente fazer. Para essa atividade que você tá pensando, para esse projeto que você tá pensando, o que é o progresso pra você? O que é esse, por exemplo, você atingiu 20% da sua meta? O que seria esse andar da carruagem? Porque em muitos casos, e é por isso que a gente fala das metas SMART, são metas que precisam ser mensuráveis. Em muitos casos, a gente se encontra em situações que a gente nem sabe o que seria progresso, nem sei o que eu tava esperando aqui. Mas eu vou considerar que você sabe o que você tá esperando. E eu sei o que eu tô esperando, diversas áreas da minha vida. Mas mesmo sabendo o que eu tô esperando, eu comecei a perceber que esse progresso nem sempre é visível. E quando ele não é visível, como que eu vou comunicar pra minha cabeça que tá acontecendo o progresso? Eu só não consigo enxergar. Você já trabalhou em algum projeto? Se dedicou bastante? Você sabia que você estava fazendo o que era possível. Mas quando você parava pra analisar os números, sei lá, qualquer tipo de informação que te dê a resposta que você quer encontrar, você percebe que nada saiu do lugar. É uma sensação de, poxa, tô fazendo aqui um esforço inútil. No máximo, sei lá, já sei que isso aqui não deu certo, porque eu tentei e não recebi o retorno que eu esperava. E nem questão de esperar, não recebi retorno nenhum. Mas eu quero plantar uma sementinha na sua cabeça, que eu comecei a pensar na minha rotina, que às vezes o progresso ele tá lá, eu só não consigo enxergar. E não é fácil, não é nem um pouco óbvio isso. Eu sofri muito na minha vida com não conseguir enxergar o progresso, ou então ser muito ansiosa para querer ver o progresso logo. Durante a minha infância nem se fale, eu já passei por todos os esportes que você pode imaginar. E eu tinha muita dificuldade. Eu passava, sei lá, 2 meses treinando, indo às aulas, fazendo o que tinha que ser feito. E eu era sempre a última a chegar, a última a ser escolhida pro time, a pior performance. E eu falo performance porque tinha o balé. E aí o balé, gente, a minha postura era horrível. Você vê a foto, assim, todo mundo com aquele corpo mais impecável, posturado. E eu tava assim, ó. Pra quem não tá me acompanhando em vídeo, gente, esse podcast tá em vídeo, tá? Mas eu estava assim, toda corcundinha. Só pra vocês terem noção, eu lembro muito de um episódio, eu pequena, vestindo aquele maiô, botando aquela touca. Isso pra mim era muita humilhação. Eu lembro de pequena, meio pré-adolescente, adolescente, era muita humilhação. E aí a gente entrava na piscina, cada uma na sua raia, e aí a professora fazia lá os treinos, enfim. E quando chegava a parte de, por exemplo, agora vocês vão nadar costas, comecem a bater pela mão direita, pelo braço direito. Eu não sei se isso acontece em aulas, mas eu lembro muito essa memória tá muito vívida na minha cabeça. Quando eu era pequena, eu tinha muita dificuldade com direita e esquerda. Eu sofria e era uma coisa que eu tinha muita vergonha. Eu não conseguia falar para as pessoas que eu só, sei lá, confundia direita com esquerda. Hoje em dia, eu daria risada dessa situação. Mas eu me sentia muito envergonhada de não saber direita e esquerda. E por que me sentia envergonhada? Porque, por exemplo, eu lembro que nas minhas aulas de balé, eu tinha uma professora que brigava comigo, de verdade. Porque eu não sabia direita e esquerda. Que pecado, né? E aí, eu, na minha aula de natação, quando ouvi a professora dizer, vamos começar com o braço direito. Sabe o que eu fazia? Eu juro pra vocês. Simulava a escrita do meu nome. Tipo, na minha coxa, assim, sabe? Porque eu tava debaixo d'água. E aí eu via com que mão que eu conseguia escrever. E aí eu me tocava. Tá, essa mão eu consigo escrever. Então essa é a direita. Vai, Júlia, bate. Começa a nadar, começa a nadar. Isso, amiga, já estava anos-luz, assim. Todo mundo lá na frente. A Julinha lá atrás, se afogando na piscina. Não era nada fácil.
Mas eu não via progresso nenhum. Talvez eu tivesse persistido em algum desses esportes, hoje estaria aqui uma atleta olímpica. Acho muito difícil, mas a verdade é essa. E às vezes até a gente percebe um progresso no começo. É muito comum que no começo, assim, tá tudo indo. Porque, concorda comigo que do 0 a 1 é um progresso absurdo. Você não entender bulhufas do que uma pessoa está falando na sua frente e você pescar algumas palavras daquele idioma é um progresso absurdo. Você se sente muito... Estou entrando num mundo novo. No meu caso da escalada. Primeiro dia que eu fui escalar, a minha mão não conseguia segurar as agarras, porque eu nunca treinei essa força da pegada. Uma semana depois, ir do 0 daquele músculo do dedo para 1 naquele músculo significava muita coisa. E eu já conseguia fazer as minhas vias. E ir do 0 a 1 vai ser um maior crescimento que você vai ter. Porque depois fica só mais difícil. E a partir do momento que eu paro de ver progresso, aí eu começo a entrar no limbo da desmotivação. Porque eu falei pra vocês, posso estar evoluindo, mas meu cérebro só acredita vendo. Provas visíveis de que você está avançando, de que você está mais perto da sua recompensa. Esses avanços mais internos, eles são muito importantes, mas a real é que eles tendem a passar desapercebidos por nós. Mas a real é que eles tendem a passar despercebidos. Então a gente pode estar melhorando, a gente pode estar evoluindo, a gente pode estar crescendo. Mas se a gente não tem marcos importantes de reconhecimento, de sucesso, de provas de que a gente está sendo recompensada pelo nosso esforço, a sensação que dá é que aquilo não está acontecendo. E aí eu comecei a pensar, mas esse progresso invisível, ele conta? Ele é progresso mesmo? Porque na minha cabeça, sim. Na verdade, o meu sentimento é de que sim. Mas pro meu cérebro, não. E especificamente sobre essas formas de medir progresso, tem um estudo que pode ilustrar bastante como que isso acontece real. E não acontece só num âmbito muito particular, mas sim num âmbito como sociedade. Esse estudo, ele tenta acompanhar ou consegue acompanhar como que rankings são responsáveis por indicar progresso, por tornar um progresso muito mais visível do que realmente esse progresso invisível. E esse estudo ele é feito com hospitais. Então, eles fazem mais ou menos assim, né? Uma metodologia bastante simplificada, né? Pra a gente seguir com a nossa conversa por aqui. Existem avaliações que os pacientes que frequentam esses hospitais, eles preenchem. E essas avaliações indicam a satisfação que eles têm em relação àquele serviço. E para além disso, existe um ranking. Isso daí é nos Estados Unidos, né? Feito nos Estados Unidos. Existe um ranking de hospitais por qualidade, né? E o que eles conseguiram perceber? A qualidade do serviço, por exemplo, né, em algum caso, estava crescendo, estava aumentando, aquele hospital estava se tornando um hospital melhor, com um serviço melhor, com, enfim, facilidades e infraestrutura melhor. Só que esse progresso, né, essa melhoria, era só reconhecida pelos pacientes quando esse hospital subia de ranking. E aí a gente começa a entrar em um terreno que eu, buscando das minhas paixões pela filosofia, e aí pra quem não sabe, eu entrei no meu mestrado em filosofia, depois acabei mudando pra a minha pós em comportamento, mas eu tenho essa paixão muito grande pela filosofia. Eu sou fissurada por essa brisa louca da continuidade e da descontinuidade. E existe um filósofo que para matemática é extremamente importante, que é o Leibniz. Provavelmente você não conheça. Se você fez alguma faculdade que teve matérias de cálculo, você deve se lembrar daquele símbolozinho que é tipo uma minhoquinha, da integral. Enfim, ele e junto com Newton foram os responsáveis pela matéria cálculo, né, que hoje a gente tem na faculdade, por exemplo. E esse cara, muito inteligente e perspicaz, começa a escrever e perceber o mundo como um contínuo. Tudo é contínuo. E eu tive contato não pela matemática, por mais que a minha primeira graduação eu tenha feito cálculo e várias matérias de estatística, e várias matérias de cálculo, e várias matérias do Instituto de Matemática. Hoje em dia não é minha praia. Mas no meu mestrado de filosofia, estudando bastante filosofia da arte, eu peguei uma matéria sobre cores. Cores na Grécia Antiga, para ser exata. Eu passei grandes
apertos quando eu peguei um texto em latim e aparentemente era normal, porque todo mundo da minha sala lia e traduzia aquilo, e óbvio que pra mim não significava nada, mas nessa matéria a gente repensava e analisava muito sobre cores. E aí, um desdobramento desses meus estudos tocou Leibniz nessa continuidade em relação às cores. Tipo, não existe vermelho, não existe laranja. Essas são formas que a gente cria, recortes que a gente faz em um contínuo infinito, ao limite de cores que existem, mudanças tão minuciosas que a gente não consegue perceber, mas que pra gente poder se relacionar com esse mundo, a gente precisa criar essas descontinuidades. Então, esses recortes, o passado, o futuro e o presente são contínuos. A gente denomina de passado, de futuro, de presente, porque a gente cria recortes em algo que é contínuo. E aí ele vai para umas piras muito loucas de quando termina um ser e começa outro ser. A gente cria uma descontinuidade, um recorte, mas na verdade é um contínuo, eterno e no limite infinito. Tudo isso para falar que nesse ranking dos hospitais, as melhorias eram feitas de uma forma contínua, né? Você ia melhorando e crescendo o seu atendimento, né? Melhorando essas instalações, mas isso não era reconhecido pelos pacientes. Eles não conseguiam reconhecer essa melhoria. Mas quando o hospital passava de ranking, então ele foi do 5º para o 4º lugar, criou-se uma descontinuidade naquele progresso visível, eu tornei visível aquele progresso que era invisível, aí aqueles pacientes começaram a perceber as melhorias. Então, enfim, um exemplo que eu trouxe da economia para ilustrar essa nossa percepção de progresso. E a gente começa a pensar, a gente pode começar a pensar. Se a gente não cria marcos nesses nossos projetos, enfim, em diversas áreas e frentes que a gente quer evoluir, é muito difícil para nossa cabeça se manter focada e motivada em fazer aquilo. Eu preciso usar dessa informação que eu acabei de entregar aqui para vocês, elaborar na minha cabeça e compartilhar com vocês. Eu preciso usar dessa informação para analisar de uma forma mais estratégica como é que eu tô dizendo para minha cabeça que eu estou evoluindo. Essa é uma frente. Essa é uma primeira saída. Criar essas metas visíveis, transformar esses nossos objetivos em pequenos passos, ir percebendo esses passos que a gente dá, criando essas descontinuidades, entender o que é progresso para você e como que você vai medir esse progresso, tudo isso te deixa muito mais motivada e isso que vai te fazer ficar focada naquele seu objetivo. Mas tem uma segunda via, um outro ponto que a gente pode explorar e que eu sou particularmente apaixonada por pensar sobre isso, que é treinar a nossa cabeça a recompensar o próprio processo. Treinar a nossa cabeça a sentir o prazer de correr e saber que a corrida em si está sendo a sua recompensa. De sentir o prazer de, durante os estudos, saber que os estudos em si estão sendo a sua recompensa. Porque você está aumentando o seu repertório, porque você está se tornando uma pessoa mais interessante, porque, enfim. E aí, a gente tem que fazer o nosso exercício aqui. Inclusive, dentro do Clube Rotina Perfeita, que é por lá que você vai desenvolver realmente a sua rotina. Por aqui a gente fala sobre muitos temas, eu compartilho muitas histórias, mas criar realmente a sua rotina você faz dentro do clube, com o meu acompanhamento, o meu apoio, toda a nossa biblioteca, com todos os conteúdos que você precisa, tutoriais, ferramentas, aquela calculadora que eu falei pra vocês, enfim, tudo por lá. Inclusive, uma das aulas é sobre recompensar o processo e como fazer isso. E a gente tem diversos e diversos exemplos de mulheres que passaram por esse método, que passaram pelo clube e que perceberam como recompensar o próprio processo. E sem a gente fazer isso, vai ser muito difícil a gente ficar se cobrando de disciplina, de foco, de motivação. E eu espero que você consiga traduzir toda essa minha conversa com você durante esses últimos minutos para algo que faça sentido para sua rotina, para algo que realmente te faça pensar em o que está te motivando e como reforçar esse comportamento que você sabe que vai ser importante para você mais para frente. A gente tem que, óbvio, né, valorizar as nossas grandes conquistas e criar marcos muito legais do que está acontecendo, mas esses são pontos muito pequenos comparado a todo o processo para chegar naquele lugar. E essa foi mais uma conversa
mais um episódio do Em Busca da Rotina Perfeita. Toda segunda, de manhãzinha, eu espero você aqui. Muito obrigada por ter assistido até o final. As referências, artigos, sempre vão na nossa newsletter. Ela voltou, graças a Deus. Então, assina aqui embaixo a nossa newsletter para receber durante a semana, terças ou quartas. A gente tenta criar aqui um ritual de enviar às terças, mas às vezes ela vai às quartas e é isso que eu posso entregar para vocês. Deixo lá todas as referências e esse conteúdo em áudio, também em texto para vocês. Um beijo e até semana que vem.